noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Deus começou a tratar algumas coisas conosco aqui na sexta-feira e eu creio que ainda não acabou. Então você que esteve aqui na sexta, que bom que você veio. Você que não veio, espero que você consiga adentrar aí ao contexto. E eu creio que Deus tem bastante coisa para trabalhar conosco, além daquilo que Ele já tem feito. Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 9 a 13. Você já deve ter ouvido esse texto e falado ele muitas vezes. Se você quiser, você pode acompanhar comigo e até citar. Versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu fiquei com a impressão que você ficou tímido. Eu vou ler novamente, lhe dou a chance de você citar também. Vamos lá, nós estamos em Mateus, capítulo 6, os versículos de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ficou ótimo sendo acompanhado por vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este dia. Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez. Muito obrigado por essa manhã tão especial em que nós estamos aqui reunidos como igreja, como teu corpo. Nós não somos pessoas individuais, mas nós fazemos parte de um corpo. Nós estamos aqui porque nós somos um contigo, e é isso que a tua palavra nos diz. Nós não somos mais sozinhos, não somos mais uma pessoa, mas nós somos um contigo. É assim que a tua palavra nos ensina. Que nesta manhã nós podemos entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo que habita em nós possa de fato nos convencer daquilo que precisa ser modificado, mudado, melhorado. Que Ele possa nos convencer, porque a tua palavra diz que Ele é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, Pai. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo mova dentro dos nossos corações, nos fazendo compreender a tua palavra. Nós queremos estar dentro daquele texto onde o Senhor disse em Mateus 13, que a terra boa é aquele que ouve e compreende. Encontre em nós nesta manhã uma terra boa, que nós possamos ouvir, compreender e dar fruto daquilo que nós vamos ouvir e já temos ouvido aqui hoje, em nome de Jesus e amém. Muito bom. Jesus teve a oportunidade aqui de instruir seus discípulos, aqueles que estavam com ele, sobre como orar. E é interessante dizer que é interessante perceber que Jesus não fez uma oração que ele até poderia ter feito, meu Pai, mas ele orou, Pai Nosso. Perdoa
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O pão nosso. Muito bem. Vamos a Efésios. Efésios 5. Fique atento. Nós seremos aqui ligeiros, porque às 11h30 as crianças retornam, então eu vou avançar e você atento vá acompanhando comigo. Segure na minha mão. Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o final, Paulo está falando com a igreja de Éfeso a respeito, o subtítulo aí da nossa Bíblia, se você tem uma versão igual à minha, ele diz que são os deveres domésticos. Então ele está falando, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E aí ele continua fazendo instruções aqui, tanto ao marido quanto à mulher. Mas é interessante que no versículo 28, ele diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então Paulo está falando o seguinte, ele não disse, se você amar a sua esposa, é como se você estivesse amando você mesmo. Não, ele afirmou, quem ama, versículo 28 de Efésios, capítulo 5, a parte final, ele diz, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E Paulo está exatamente falando isso com base no texto de Gênesis, no versículo 31, ele diz, portanto deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Então Paulo fez menção aqui a Gênesis. Gênesis, nós entendemos que é a origem de tudo. Você crê assim e eu creio também. Se porventura alguém não acredita, não é? Ou alguém que esteja aqui, ou alguém que esteja nos assistindo, de repente você não acredita naquilo que a Bíblia diz, você não acredita no criacionismo. Nós acreditamos, pela palavra, pela fé, é assim que nós cremos. Ah, mas eu não concordo porque eu creio nas outras teorias. Tá, tudo bem, nós respeitamos o seu pensamento, mas estou aqui falando daquilo que nós acreditamos que é a criação toda a partir de um Deus. Amém? Muito bom. Então, para entendermos isso, vamos a Gênesis. Este mesmo Deus, Criador, Paulo falou sobre ele, ao explicar aqui que os maridos deveriam amar a sua esposa como amam a si mesmos. Então, eu tenho que amar a minha esposa como eu amo a mim. E aí no final aí ele diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Será que nós entendemos isso? Muito bem. Vamos ver o que se fala aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Você sabe muito bem o que está sendo narrado aqui em Gênesis, toda a criação, Deus fazendo todo o trabalho de criação. Versículo 26 diz assim, capítulo 1 de Gênesis, verso 26. E disse Deus. Então, está bem claro. Disse Deus. Mas interessante que Deus começa de uma maneira diferente do que todos nós podíamos imaginar. Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Muito bom. Vamos perguntar ao texto. Façamos quem? Deus está falando com quem? Não tinha homem ainda. Com quem que Deus está falando? Porque pela lógica,
Deus poderia dizer: farei. Mas Ele não disse farei. Ele não disse que eu faça. Ele disse façamos. Portanto, você que crê na Bíblia, crê na palavra de Deus e crê na doutrina da Trindade, você e eu sabemos que Deus, embora seja um único Deus, mas Ele é três: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Muito bom. Se Deus é três, significa que uma pessoa sozinho não é a imagem de Deus. Por isso Deus disse aqui: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí no 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós ficamos na cabeça que aqui Deus criou, neste versículo, neste texto, Deus criou o homem. Deus criou aqui o homem e a mulher. Você sabe que a Bíblia vai sendo narrada por partes, e depois o que acontece no próximo capítulo é apenas a narração de como isso se deu. Mas aqui está sendo narrado o seguinte: Deus criou alguém à imagem dele. E Deus não criou uma única pessoa. Deus criou pelo menos duas pessoas, para que duas pessoas pudessem ser minimamente semelhantes a Ele, porque Ele não é um ser individual. No capítulo 2 de Gênesis, o texto continua nos explicando como isso aconteceu, como essa narrativa foi tomando corpo. Então, conta-nos que Deus criou o homem a partir do pó da terra, mas em algum momento, a Bíblia diz, e o texto diz, Deus estava, tudo que ele fazia, ele falava, e viu Deus que era bom. O texto diz, Deus fazia algo e viu Deus que era bom. E ainda antes da questão da queda, antes da questão do pecado, em determinado momento, a Bíblia diz que está assim: e viu Deus que não estava bom. Alguma coisa não estava certa. Versículo 18 do capítulo 2: e disse o Senhor Deus: não é bom. É a primeira vez, antes do pecado, antes da queda, nesse momento de criação, que Deus viu alguma coisa que não estava bom. Que coisa era essa? Uma única pessoa não estava fazendo a correta imagem daquilo que é Deus. E aí Deus falou: este homem precisa de uma varoa. Este homem precisa de alguém para que agora sim, dois possam ser de fato semelhantes a mim. Deus não podia fazer alguém à imagem dele que de fato não fosse. Uma pessoa só não é a imagem de Deus. Acontece que o nosso inimigo sabia disso. Acontece que o nosso inimigo tinha a exata ciência desta questão. Talvez por isso nós possamos entender quando Jesus fala lá em Mateus 18, 20, que ele está ali falando a respeito de algumas coisas com os seus discípulos, e ele lhes fala assim: quando vocês estiverem reunidos, 2 ou 3, ali eu estou. 2 ou 3, por que Jesus não fala 1? Jesus sabia que o Espírito Santo iria habitar em nós, quando ele estava falando a respeito disso. Jesus sabia que o Espírito Santo viria e seria o nosso ajudador. Então ele poderia falar: fique tranquilo, o Espírito estará dentro de vocês, então você sozinho está resolvido. Não, Jesus falou: onde estiverem pelo menos 2, no mínimo 2, ali eu estou.
Será que nesse momento Jesus então percebe que tem dois, percebe hoje que começou o culto e fala, agora eu posso descer? Será que é isso? Não. Acontece que quando Jesus percebe dois, no mínimo dois, ali está a imagem dele. Quando nós estamos sozinhos, nós não somos a imagem dele. Mas quando nós estamos pelo menos em dois, nós somos a exata imagem dele. É por isso que você não foi criado para ser um ser individual. Acontece que o nosso inimigo, o diabo, sabe exatamente disso. Então, o diabo, infeliz com o plano de Deus, que estava correndo bem, ele então chega para a mulher. Quando ele chega na mulher, ele faz algumas perguntas para ela. Quando ele chega na mulher, ele diz para ela, foi isso mesmo que Deus disse? Que você não podia comer porque você ia ficar semelhante a Ele? Percebam que enquanto o homem e a mulher não haviam pecado, Deus é que dava a direção de tudo. Tudo era bom. Talvez só Deus seria aquele que falasse ali para Adão e Eva, isso aqui não é bom, mas isso aqui é bom. Isso aqui vocês podem fazer, isso aqui vocês não podem. É assim que é. Nós não sabemos, porque a Bíblia não relata isso. Esse tempo aqui, quando você e eu lemos, dá a impressão que foram alguns dias. Não está escrito. Isso aqui durou uma semana, isso aqui durou um mês, isso aqui durou alguns dias. Não. Deus não trabalha no mesmo tempo que nós. A Bíblia só diz que isso tudo aqui aconteceu, e óbvio que você e eu entendemos que isso foi em um determinado espaço, período de tempo. Em algum momento, o inimigo, percebendo que estava tudo muito bom, ele chegou em um dos dois, chegou na mulher, e ele falou assim, será mesmo que se você comer, você morre? E o inimigo, astuto, mentiroso, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele não é o pai da mentira desde João 8,44, ele é o pai da mentira desde que ele caiu. Desde que ele foi lançado fora dos céus. Ele já se especializou na mentira. E o próprio Jesus falou, ele fala do que lhe é próprio. Ele é um especialista. Por mais mentiroso que você ou eu tenhamos sido em algum momento das nossas vidas, e eu digo tenhamos sido porque eu quero acreditar que nós não somos mais. Amém? Então, por mais que você e eu tenhamos sido especialistas algum dia na mentira, o diabo é melhor que nós, porque ele é o pai da mentira. E ele chegou para a mulher e falou, não, você não vai morrer, fique tranquilo. E ele começou ali a persuadi-la. Você não acha errado que você fique ouvindo instruções de alguém, sendo que você pode tomar as suas próprias decisões? Não te passou pela cabeça buscar os seus próprios direitos? Talvez algo que esteja na moda nos nossos dias, né? Nunca te passou pela cabeça você ditar as regras? Você mesmo tomar as próprias decisões? Imagina, você é uma pessoa tão competente, para que ficar esperando ordem de alguém? Para que ficar esperando alguém lhe falar, faça isso, faça aquilo, se você mesmo pode tomar as suas próprias decisões? E aí, nesse engodo, nesta mentira, a Bíblia diz que a mulher, convencida pela serpente, e a serpente estava sendo ali usada pelo diabo, a Bíblia diz que a mulher comeu. E quando a mulher comeu, ela deu para o seu marido. Interessante. Ela comeu, ela errou, mas ela não quis ficar sozinha no seu erro. Então, ela ofereceu a Adão o seu pecado. Quando Adão comeu, ele pecou junto com Eva. Naquele momento em que os dois pecaram, entrou
na vida deles algo que nós conhecemos muito bem até hoje, o individualismo. A Bíblia diz que naquele momento o homem deixou de ser a imagem de Deus, porque ele morreu espiritualmente. O homem passou a ser individualista. A partir dali, por que nós podemos entender que Deus é que ditava tudo antes? Porque a partir daquele momento, o próprio homem por si só percebeu: estou nu, estou sem roupa. E a Bíblia diz que ele teve vergonha, foi lá e se cobriu. Quando Deus chegou, Deus falou: Adão. Toda vez que eu vejo Adão, eu gosto de falar isso. Adão. Imagine que voz. Meu irmão, se você, quando pega o seu filho fazendo alguma coisa, fala mais grosso, não é? Imagine Deus falando: Adão. E olha que minha voz não é a mais de trovão, né? Existem outras aqui. Ontem teve um rapaz que cantou aqui que, puxa vida, que voz abençoada. Adão, aonde você está? Aí Adão contou, né? A partir daí ele já não era mais a imagem de Deus. Ele já não era mais dois, ele era um. A mulher que tu me deste, ela me induziu. Eu pequei, nós comemos e eu percebi que eu estou nu. Ele falou: quem falou para você que você está nu? Nós vimos. E aí Deus fala: você fez o que não era para fazer? E aí você conhece toda a história, todo o desenrolar. A partir daí, meu irmão, todos nós temos agido assim desde então. O meu carro, a minha casa, o meu corpo, não é? Agora está na moda. O meu corpo, portanto, as minhas regras, a minha igreja, o meu ministério, a minha família, o meu trabalho, o meu emprego, o meu talento, o meu dom, o meu dinheiro, as minhas coisas. O mundo é meu. E as pessoas estão incentivando, porque o inimigo sabia disso. E qual é o incentivo de Satanás? Para que viver em comunidade? Para que viver em comunhão? Você é muito capaz vivendo sozinho. Você é muito capaz vivendo você mesmo. Você e você mesmo. Em inglês, talvez você diga isso todas as vezes, quase que todo dia, mas nem sabe. Em inglês há um termo que é myself, eu mesmo. E aí você vive tirando selfie e nem sabia que self você está dizendo a respeito de você. Quando você vai num restaurante e ali o serviço é, ao invés de à la carte, é self-service. Não é a tradução que o meu pai dizia. Meu pai dizia serve. Vamos ali, ele falava, vamos no Mr. Shake, que lá é serve, eu gosto. Não é serve, é self-service. Você se serve a si mesmo. Você tira a sua selfie. Você cria a sua própria página na internet. Você agora é fulano.com.br. Você é um ser cada vez mais individual. Essa é a estratégia do diabo. Quando nós falamos em comunhão, o diabo não fica feliz. Quando nós falamos em andar juntos, quando nós estamos aqui, o diabo não fica feliz. E é por isso que eu disse que Deus começou a mudar algumas coisas aqui na sexta-feira. E Ele vai continuar.
Algumas chaves precisam ser ajustadas nas nossas vidas. Nós cantamos aqui hoje um dos cânticos, eu creio que é um cântico novo, eu nunca tinha reparado nele ainda, embora eu esteja, é uma confissão, com dificuldade de gravar todas as letras das músicas, porque os cânticos são novos, são parecidos entre si. Eu confesso que ontem eu fiquei feliz quando essa igreja do rapaz com a voz de trovão cantou, porque todas as letras eu sabia sem olhar no datashow. E eu falei, puxa vida, que benção. Quando você ouve um repertório assim que, das duas uma, né? Ou eu sou antigo, ou eu estava com as músicas na cabeça, mas eu penso que os dois, né? Mas hoje foi cantada uma música aqui, um cântico, retratando aquilo que está registrado lá em Marcos, no capítulo 15, quando Jesus citou, Deus meu, por que me desamparaste? Veja só, em nenhum momento Jesus foi sozinho. Eu espero que você entenda que Jesus não foi criado, Deus não foi criado, o Espírito Santo não foi criado. Deus é Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Desde quando Deus existe? Desde sempre, porque Deus é Deus. E desde quando Deus é trino? Desde sempre, porque Deus é Deus. Quando em Gênesis ele falou façamos, é porque ali estavam os três. No decorrer da história, Deus foi trabalhando na vida do homem, tudo já estava planejado e sempre Deus agindo como Deus, em três. E Deus envia o seu Filho. Nós estamos hoje no dia da ceia, no dia da Páscoa, no dia em que se comemora a ressurreição de Cristo. Então, Deus enviou o seu Filho para que ele vivesse um tempo aqui nessa terra como homem. Ele não veio de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele entrou pela porta, e a porta para se entrar na terra é através de um ventre de uma mulher. O Espírito Santo fez a obra na vida de uma mulher, Maria. Ela foi agraciada e ela gerou o Filho de Deus. A sua prima disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então Jesus passou aqui alguns anos, e a Bíblia diz que Jesus então tinha um objetivo, tinha uma missão. A missão dele era morrer em favor de todos nós. Mas meu irmão, Jesus nunca havia ficado separado da Trindade. Assim como lá no princípio o pecado derrubou o homem de ser a imagem de Deus, Jesus sabia que só havia uma maneira dele ser separado da Trindade, por causa do pecado. E nós podemos entender que Jesus nunca houvera se separado, embora você possa pensar, mas Jesus não estava aqui na terra? E Deus não estava no céu? Mas tantas vezes Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse, assim como eu e o Pai somos um. Ele não falou como éramos, ele falou como somos. Eu e o Pai somos um. Jesus orou lá em João 17 falando, Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu e tu somos um. Jesus nunca deixou de ser, mas a Bíblia diz que Jesus começou a ficar agoniado, porque Jesus sabia que em algum momento, por mais que fosse um curto espaço de tempo, pela primeira vez ele iria experimentar aquilo que nós cantamos aqui hoje. A dor de estar no individualismo por causa do pecado.
A Bíblia diz que por causa dos meus pecados e dos seus pecados é que Jesus foi crucificado. Porque Jesus não teve pecado. O texto de Hebreus diz que ele andou aqui e viveu, em tudo foi perfeito, sem pecado. Os pecados não eram os deles, ou dele. Os pecados eram os nossos. E aí você fala, mas como que Jesus, há 2000 anos atrás, pode ter morrido pelos meus pecados se eu ainda nem era nascido? E aí, como ele já sabia de tudo e conhecia tudo, a Bíblia diz que depois de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este foi o plano, Jesus vir, morrer, derramar o seu sangue, mas ressuscitar, para que eu e você pudéssemos não ficar mortos também, mas pudéssemos ressuscitar juntamente com Ele. É isso que a Bíblia diz. Você não está morto, mas você foi crucificado. A Bíblia diz isso? Claro que diz. Podemos citar o texto de Gálatas 2:20, onde diz, já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu fui vivificado, ressuscitado juntamente com Ele, pelo batismo. É isso que a Bíblia diz. Mas veja que, como que essa obra pode ser completada? Alguém teria que fazer o sacrifício, alguém teria que pagar um preço. Então, o próprio Deus, a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, eu e você e todos quantos creram, creem e continuarão crendo daqui até o dia da volta dele, possam ter a vida eterna. É isso que a Bíblia diz. Mas Jesus precisava fazer um sacrifício, e a Bíblia diz que ele estava agoniado. Por que agoniado? Jesus abriu mão da Trindade. Em algum momento ele passou a ser ele passou a ser diferente da imagem de Deus. E Jesus, pela primeira vez, de maneira singular, ele falou, Deus meu, para que eu e você, juntamente com Ele, pudéssemos dizer, Pai Nosso. Ele se expôs a isso para dizer, Deus meu, para que hoje nós pudéssemos dizer como igreja, Pai Nosso. E Ele nos plantou aqui. Você passou a ser filho para viver como igreja. É impossível que você e eu, como igreja, queremos viver uma individualidade. Jesus então olha para aqueles discípulos e fala, vocês vão orar assim, Pai Nosso. O pão nosso. Perdoa as nossas dívidas. Mas como nossa? Por que nossa dívida? Cada um tem a sua. Mas nós não somos a imagem dele? No reino dele, nada é meu, tudo é nosso. Na igreja, nada é meu, tudo é nosso. Meu irmão, quando Deus criou o homem e a mulher, individualmente, o homem não podia fazer nada. Mas o homem e a mulher juntos, a imagem de Deus, eles ficaram tão poderosos, que eles juntos puderam até criar.
Um homem sozinho não pode fazer outro ser humano. Uma mulher sozinha não pode fazer um outro ser humano. Mas quando Deus juntou o homem e a mulher, e esses dois ficaram à imagem dele, esses dois puderam criar. Mas o diabo vem tentando nos enganar. Desde então, você não precisa de ninguém. Para que igreja? Ainda mais agora. Você pode ficar online. Você pode assistir da sua própria casa. Você pode fazer de onde você quiser. Para quê? Para que andar junto? Pastores, para que andarmos juntos? A igreja é sua, pastor Disseu. Para que andar com o pastor Nilo? O ministério é seu, Gilmar. Para que dividir ele com outros? Irmã, o ministério das mulheres é seu. Para que deixar com que outras entrem? Essa é a estratégia do nosso inimigo. É seu, o dom é seu, o talento é seu. Imagina, faça do seu jeito, faça você mesmo. Podia ser até uma frase de um coach, né? Faça você mesmo, você é tão talentoso. Você sabe que o diabo chegou em Jesus, quando ele estava ali, ao final dos 40 dias no deserto, e qual foi a tentação do diabo? Está com fome? Claro, 40 dias sem comer, quem não estaria? Até o menos faminto de nós estaria com fome, após 40 dias. Fica com fome depois de 40 dias? Imagino que sim, porque depois de meio-dia, algumas horas, nós já estamos com fome. Então 40 deve dar bastante fome. Alguns, em meia hora já estão com fome. Não é? Irmão, não há julgamento nisso não. Comer é bom demais. É ou não é? Lógico que é. Se fosse ruim, a gente estava tudo magrinho assim, ó. Comer é ótimo, irmão. Coma, com moderação, mas coma. Fique tranquilo. Comer é bom. E Jesus sabia disso. E o diabo também. Aí o diabo chegou em Jesus e falou assim: tá com fome? Tô. Ué, então você é o filho de Deus. Você tem poder para fazer o que você quiser. Diga para essa pedra que ela se transforma em pão, e ela se transformará em pão. Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus sabia e poderia ter dito ao diabo: eu não vou fazer pão para mim sozinho. Fique tranquilo que em alguns dias eu estarei de novo no deserto, com algumas multidões. Aí sim, eu vou fazer pão não para mim, eu vou fazer pão para nós. Não vai ser para mim. Não vai ser para mim que eu vou fazer pão. Eu vou fazer pão para nós. Porque o reino é nós. Não é eu. Enquanto nós estivermos com o pensamento de eu, meu, as minhas coisas, a igreja não avança. E é por isso que a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Fica difícil para nós entendermos isso. Aí a gente fica pensando, mas será que é tudo mesmo? Será que puxa, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho uma casa que tem 3 quartos. Mas eu só preciso de 2. Um para eu e a Nádia, o outro para o Heitor. E aí, será que é isso? Será que eu vou pegar alguém que não tem nenhuma e vou trazer para dentro da minha casa? E nós ficamos assim pensando, não sei se só eu que penso nessas coisas. Como é? Tudo em comum. Será que é eu chegar e chamar um corretor e falar, vou vender a minha casa e vamos ver quantas nós conseguimos comprar? Não devem ser muitas, mas a gente vende uma
de 500 e compra 5 de 100? Será que é assim? E eu consigo abençoar mais 4 famílias? Eu não sei. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. O que é tudo em comum? Inclusive a Bíblia narra a história de um homem que errou ao querer fazer esse tudo em comum, Ananias e Safira, porque ele quis ser mais esperto do que Deus e foi fulminado. Então é difícil para nós entendermos isso, é difícil para nós compreendermos isso, mas eu lhe digo que pelo Espírito nós podemos começar a entender o que é sermos nós. Eu não posso ficar tranquilo na minha individualidade, sabendo que existem irmãos meus desempregados e eu trabalhando. Eu não posso ficar tranquilo na minha individualidade, sabendo que existem irmãos meus morando em um barraco e eu morando numa casa que tem laje, que tem teto, que tem cobertura. Eu não posso ficar tranquilo morando numa casa que não chove dentro e sabendo que tem irmãos meus morando numa casa que tem ventiladores. Tradução da irmã Daura. Sabe o que são ventiladores? Eu não sabia. Aprendi com ela. São brechas que existem nas paredes das casas de madeira, aquilo que nós conhecemos como barracos, e por ali entra vento. E venta muito. Isso são ventiladores. Mas você sabe que não é só vento que entra? Entra bicho, entra cobra, entra rato, entra tudo. Entra tudo. E como é que pode nós, sendo igreja, ou dizendo que somos igreja, acharmos que está tudo bem? Não, está tudo bem, olha a minha casa, porque é minha. Olha o meu emprego, olha o meu carro. Eu sabendo que tem pessoas aqui, com as suas casas com ventiladores. Mas não ventilador desse aí, ó. Brechas que entram tudo. Até que alguém se levanta e resolve ser igreja com essa pessoa. E nós vamos fazer algo que não está nas nossas mãos. Nós não temos os recursos, mas Deus começa a trazer através de você, que também resolveu ser igreja. E um traz R$10, o outro leva uma ferramenta, o outro leva um bloco, o outro leva um forro de PVC. E de repente nós podemos, como igreja, orar na cozinha dessa pessoa. E não orar, meu Pai, obrigado, mas orar, Pai nosso, obrigado, porque o Senhor levantou a igreja, para que nós possamos ser um, com todas as pessoas que estão aqui andando conosco todos os dias. Pai nosso, muito obrigado, porque eu não sei quem fez as dívidas, eu não sei quem errou, mas isso não me importa. Se você fosse médico e uma pessoa chegasse para você na mesa de cirurgia, imagine uma pessoa obesa, além do peso ideal, obesa mesmo, e com as suas veias todas entupidas, porque ela tinha ou acabara de sofrer um princípio de infarto, ou qualquer coisa do tipo. E aí o médico, e talvez você como médico, ali na mesa de cirurgia, e aí chega aquela pessoa, você chega ali para fazer a cirurgia, e antes de fazer tudo o que precisa, todos os procedimentos, toda a operação, você
no alto de sua sabedoria, com todo o conhecimento que você tem de medicina, você olhasse para aquela pessoa e falasse: mas por que comeu tanto? Eu não sei nem se você merece que eu troque a sua veia. Por que você comeu tanto? E eu lhe pergunto, é assim que o médico faz? Como é? Ele fica preocupado em saber como se chegou àquele estado? Ele julga? Pode um médico olhar para aquela pessoa que está ali na mesa de cirurgia e falar assim: puxa, mas agora você vem me procurar? Depois que você já se esbaldou, comeu todos os lanches, tudo que você queria, aí agora que você está morrendo, você vem aqui para eu salvar a sua vida? Você é um folgado. Será que algum médico faria isso? Não. Aqueles comprometidos com o seu trabalho, não. Então por que, irmão, que quando as pessoas chegam a nós, aqui na igreja, nós como igreja, estamos preocupados: mas por que você chegou aqui? Por que não deu certo? Por que você fez isso? Por que você comeu? Por quê? Porque não me interessa, nós somos igreja. Vamos tratar as pessoas como filhos de Deus, a imagem de Deus que somos. Nós precisamos olhar como médicos que Deus colocou aqui neste lugar para receber as pessoas, para receber a você, para receber a mim, para receber a cada um de nós que estiver precisando e falar: meu irmão, eu não sei como você chegou nisso, eu não sei por que você chegou nisso, eu não sei o que te passou, mas não me importa. O que eu quero é ser um instrumento junto com você, porque a dívida é nossa, porque o Pai é nosso, porque as ofensas elas são nossas. Então eu tiro a minha roupa e dou para você usar. Se você precisa que eu ande uma milha a mais, eu vou andar. Se você precisa que eu reparta com você o meu cobertor, eu vou repartir. Se você precisa que eu dê a você o meu nome, eu vou lhe dar. Se você precisa que eu dê para você a minha vida, eu vou lhe dar. Porque a Bíblia diz, Jesus falando: quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perdê-la. Você não está aqui para servir a você. Nós não estamos aqui para servir a nós. Mas acontece que é o meu carro. Meu irmão, não é nosso. Se há alguém aqui precisando da sua carona para ir fazer uma quimioterapia, seja um com essa pessoa. Seja um com esse irmão. Nós não vamos levar nada daqui. Só há um legado que nós podemos deixar aqui: o quanto nós servimos, o quanto nós nos demos, o quanto nós doamos. O pecado ele é egoísta. O pecado ele trabalha na individualidade. Eva primeiro comeu e depois que ela já tinha pecado, ela pegou o resto e deu para Adão. Jesus nunca comeu primeiro. A Bíblia conta que Jesus acabara de ressuscitar. Alguns homens estavam caminhando e comentando como houvera sido toda aquela situação. E a Bíblia diz que de repente parou um terceiro homem e começou a andar junto com eles. E aquele terceiro homem começou a fazer perguntas, começou a questioná-los, começou a trocar ali algumas ideias, e eles nem perceberam quem era aquele homem. Eles foram conversando com ele, eles foram falando,
de tudo que houvera acontecido. Eles foram contando como se fosse uma novidade para aquele homem, e ele entrando na conversa com eles. E a Bíblia conta que ao final dessa história, esse homem fez meio que ir embora, e eles falaram: não, por favor, fica conosco. Come aqui com a gente. A Bíblia diz então que ele se sentou à mesa com eles. E ele não saiu comendo. Mas a Bíblia diz que ele pegou o pão, repartiu e disse: Pai, graças te damos pelo nosso pão. E a Bíblia diz que nesse momento ele entregou o pão a eles. E ao partir do pão, os seus olhos foram abertos. E eles então reconheceram: Jesus estava conosco. Jesus estava conosco porque Ele não comeu primeiro, mas Ele deu para nós. Jesus nunca foi individualista. Jesus nunca comeu primeiro, mas Ele sempre se preocupou em mostrar a todos nós o pão nosso. Irmão, se isso não deixar você incomodado, a ponto de você e eu mudarmos e deixarmos de achar que nós somos sozinhos neste mundo, na sua casa, no seu ministério e aqui nessa igreja, nós vamos parar de gerar frutos. Inclusive, nós vamos parar de gerar pessoas. Pastor Disseu, eu lhe peço licença, nesses últimos 5 minutos que tem, eu não sou profeta, mas eu creio que o Espírito Santo habita dentro de mim. Essa igreja nasceu a partir de nós. Eu não digo nós, essas pessoas que aqui estão. Eu digo o conceito de nós. Na sexta-feira, depois de muitos anos, nós reunimos aqui pessoas que andavam, eu falo isso com tristeza, andavam junto com nós. Nós confundimos alguma coisa. Nós confundimos alguma coisa porque em algum momento o que era para alimentar o nós pensamos em deixar cada um ser eu. E nós confundimos aquilo que é administração com aquilo que é espiritual. Nós confundimos aquilo que é o papel, a instituição, com aquilo que é o dia a dia. Há alguns anos, nós, aqui na Igreja Batista do Parque América, temos andado como a minha igreja.
o meu ministério. Ah, isso aqui é o meu ministério. E nós precisamos voltar a ser nós. Nós, pastores, precisamos voltar a andar como nós. Pastor Disseu, com toda a, eu diria, humildade que eu possa ter, nós precisamos voltar a andar como nós. E eu lhe digo que a chave de muitas coisas está na vossa mão. Do Senhor, da irmã Ruth. Porque em algum momento nós, e isso, eu não estou aqui dizendo, irmãos, foi o Zé, foi o João, foi o Adão, foi a Eva. Eu estou dizendo que fomos nós. Fomos nós. Deus estabeleceu uma família aqui, plantou uma família aqui, que não era nem deste bairro. Para começar o nós aqui. De repente, nós estamos hoje vendo que a gente não está conseguindo ser nós. E um de nós tem que tomar as rédeas. Um de nós tem que levantar do nosso banco. Um de nós tem que ter coragem de se levantar e chegar no outro e falar: eu quero ser um com você. Eu não quero tomar decisões aqui como meu. Eu quero tomar decisão como nós. Eu quero andar aqui como nós. Porque assim como Jesus fez, eu não quero comer e dar o resto para vocês. Não. Eu quero que nós partamos o pão e na comunhão, ao partir do pão, nós faremos isso daqui a pouco. Deus vai todos os dias abrir os nossos olhos. Todos os dias abrir os nossos olhos. Eu não sei quando, eu não sei em que momento, eu não sei por quais meios, mas a minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo nos convença, é que o Espírito Santo nos dê a direção de como nós vamos agir como nós. Porque uma coisa é eu falar, eu sou um com você, Marcelo. Uma coisa é eu vir aqui na frente de todo mundo e falar: não, eu sou um com você, Marcelo. Pode ficar tranquilo, meu irmão, a minha dor é a sua dor. Né? Se você precisa de uma blusa, está aqui a minha. Se você precisa caminhar, vamos caminhar junto. Outra coisa é eu de fato fazer. E nós estamos precisando que o Espírito Santo nos mova a começar a fazer. Eu creio. Por que creio? Porque a Bíblia diz: individualmente nós não vamos gerar ninguém, mas nós juntos vamos gerar muita gente para o reino. Há promessas maravilhosas para essa igreja. O Gilmar está aí, pode vir aqui à frente, o grupo. Há promessas maravilhosas para este lugar que foram depositadas sobre a vida dos nossos pastores. Há promessas maravilhosas que foram depositadas sobre a vida deste casal. E não adianta eu querer achar, como até em algum momento eu achei, não, mas eu não preciso concordar com tudo. Eu posso, dentro disso, ter o meu. Não! Eu preciso ser um com Ele. E você precisa ser um comigo. E nós todos juntos seremos um com o Nilo. E todos nós juntos seremos um com a irmã Daura. E todos nós juntos seremos um com a irmã Norina.
E todos nós juntos seremos um com a irmã Zita. E todos nós juntos somos uma grande rede de nós, porque nós não somos individuais. E que nesta manhã Deus possa abrir os nossos olhos, que ao tomar a ceia do Senhor nesta manhã, você possa, e eu também, ter os nossos olhos abertos. Eu não sei para quais pessoas você precisa correr, abraçar, pedir perdão e falar: eu quero ser um com você, me perdoa por tantas vezes você ter tentado ser um comigo e eu não fui um com você. Mas com certeza eu lhe digo que nós precisamos ser nós com muita gente aqui. Eu lhe convido a ficar em pé. E antes de as crianças chegarem aqui, nós vamos orar. Que o Espírito Santo lhe conduza, meu irmão. Você é a habitação dele. Na sexta-feira o pastor Nilo falou uma palavra maravilhosa: quem tem ouvidos, ouça. Se você estava atento, ele falou sobre o quem. Quem é quem? Eu. Eu sou o quem. Quem tem ouvidos. Se você tem ouvidos, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora enquanto os irmãos vão ministrar um cântico aqui. Você sabe com quem você precisa ser nós, para que chaves sejam abertas, para que conexões sejam completadas. Você e eu sabemos a quem nós devemos chegar e falar: eu tenho tentado ser um, você tem tentado ser um comigo, mas eu, pela minha arrogância, eu não tinha entendido. Eu estou aqui no meu achismo, eu estou aqui no meu eu, achando que eu sou mais eu, mas eu quero lhe pedir perdão. E eu creio que Deus vai começar a destravar algumas coisas aqui, ou continuar destravando. Aquilo que aconteceu aqui sexta-feira não foi à toa, não. É como se Deus tivesse nos trazido à memória aquilo que nos deu esperança e aquilo que pode continuar nos dando. Nós somos um, não importa onde nós estamos reunidos ou que endereço seja, nós somos uma única igreja. Nós somos um único povo. Nós somos juntos a imagem de Deus. Nós vimos crescendo, 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 e de repente, parou. Mas Deus quer continuar fazendo coisas maravilhosas. Feche teus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa incomodar pessoas nesta manhã a de fato se posicionarem, quebrarem o seu orgulho, Pai, saírem do seu lugar, porque nós precisamos ser nós aqui. A Tua palavra diz que foi no partir do pão que o Senhor abriu os olhos daqueles jovens. Obrigado, Senhor, obrigado por ter dito, meu Deus, para que nós pudéssemos dizer Pai Nosso, para que nós pudéssemos entender que nós não somos seres individuais, nós somos a Tua imagem quando estamos unidos, quando estamos juntos. Muito obrigado, Jesus.